A todos os componentes na mesa. Em primeiro lugar, queria fazer um agradecimento ao Dr. Ricardo Tucunduva por ter me convidado para esse congresso. É uma honra compor aí o quadro desses ilustres palestrantes, bem como estar aqui nessa casa. E como eu estava conversando com o Dr. Ricardo, um cafezinho antes da gente entrar, eu tive a sorte, logo depois de recém-formado, montei um escritório aqui na Senador Feijó. E uma vez eu estava vindo fazer um trabalho para a Carta Forense sobre história do direito paulista, onde eu fui abordado, enquanto estava fazendo algumas anotações, pelo desembargador Emeric Levay, que embora já aposentado, graciosamente vinha cuidar do acervo do Tribunal de Justiça. E disso nós criamos um grande vínculo de amizade, e todo dia à tarde, quando chegava umas 3h30, mais ou menos, ele me ligava, vem tomar um café comigo, e trazia um lanchinho da Sala das Becas, onde eu tive a oportunidade de dividir com ele muitas histórias no sentido literal, sobre a justiça brasileira. Infelizmente, 2 anos depois ele veio falecer, então tem todo um motivo especial estar aqui hoje, que era justamente na sala ao lado, que eu compartilhava. Obrigado também por essa oportunidade, doutor Ricardo. Bom, eu vou ser bastante breve. Na verdade, eu sempre falo de improviso. Ontem, como nós temos alguns tipos aqui legais, eu caí na besteira de fazer alguns apontamentos e eu cheguei em casa e falei para minha esposa, que se interessa pelo tema do terceiro setor, eu falei, olha só, caprichei bastante aqui por causa do convite do Dr. Ricardo e comecei a falar sobre os meus apontamentos. E no final eu falei, o que você achou? Ela falou, não, está muito chato, fala de improviso. Então, eu tô meio perdido aqui, porque eu tinha preparado uma coisa, mas eu vou falar com o meu coração, com a minha experiência sobre o tema. Bom, nosso tema, então, é crime organizado, a formação do crime organizado no terceiro setor. O que é o terceiro setor, né? O primeiro setor é o Estado, o segundo setor é o mercado privado, e o terceiro setor é a sociedade civil organizada, tá? Vou pular os conceitos, porque a gente tem pouco tempo, e para a gente chegar exatamente, para nós chegarmos na pedra de toque. Então, quando nós falamos de crime organizado no terceiro setor, nós podemos ter aí várias abrangências. Basicamente, o crime cometido pelo terceiro setor se dá de 2 formas. Uma, através dos desvios de recursos públicos nos contratos de fomento. Ou seja, a ONG recebe um dinheiro, terceirizando aí um serviço público que é delegado pelo poder, pelo Estado, e aí acaba ocorrendo aqueles desvios, enfim, que nós conhecemos, mas para esse tema caberia um congresso inteiro. Eu vou focar num outro ponto, na questão de como a sociedade civil se corrompe na participação da democracia participativa. Ou seja, basicamente, como a sociedade civil ela acaba entrando na formação da criminalidade organizada nos conselhos de gestão pública. Ou seja, aqueles conselhos, Conselho do Meio Ambiente, Conselho de Cultura, enfim, Conselho de Saúde e tal. Então, só fazendo uma introdução, que vai me ajudar na conclusão final, uma das grandes pretensões na história da humanidade é o compartilhamento de poder. Todos nós, a humanidade sempre buscou o compartilhamento do poder, então nós temos aí, vai desde da sociedade grega, a democracia grega, passando por Roma, a Revolução Francesa, enfim, sempre a busca do poder. Vamos diminuir isso, porque, obviamente, nós temos vários precedentes históricos, e não é o foco aqui. Mas aí, passando por Roma, que é um tema que, no momento, eu tenho um especial interesse, vale dizer que como que a democracia se exterioriza, de fato? Através do conjunto normativo. Na verdade, quando a gente fala de poder, nós estamos falando assim, queremos participar de como as regras são construídas. E aí nós, olhando para o direito romano, que influencia todo o nosso, todo não, mas a maioria do sistema atual no mundo ocidental, nós já percebemos a influência da participação popular. Óbvio que os conceitos de cidadania na Roma Antiga são outros, mas dos plebeus querendo participar junto com os patrícios das coisas de Estado de Roma. E aí, através do tribunato da plebe, que é uma modalidade arcaica do que nós temos hoje, democracia participativa, dos conselhos. E
conforme ensina o professor Alexandre Corrêa, que foi professor do Largo de São Francisco, já falecido, foi justamente com o Tribunato da Plebe, que, com a contribuição do Tribunato da Plebe, que ocorreu o momento mais profícuo do direito romano, com a participação exatamente da população. Então, a fase áurea do direito romano teve uma influência decisiva do Tribunato da Plebe, ou seja, da participação democrática. Obviamente que todos esses ciclos se acabam, e depois acaba o Tribunato da Plebe, justamente com um período mais ditatorial, assim, não tecnicamente esse mesmo termo, mas para a gente entender, de Roma. Enfim, essa é a grande pretensão de todos, de toda a história da humanidade, a participação do poder, e aí a gente vem através de várias revoluções, e falando aí da Revolução Francesa, que entre trancos e barrancos, inaugurou um novo sistema de pensar o direito público. Aqui no Brasil a coisa não foi diferente. E aí, se me permitem, vou dar um grande pulo na história, para a gente já chegar no pós-88. Vamos pular para a Constituição de 1988, que é considerada a Constituição Cidadã, que dela, através até do processo de redemocratização do Brasil, abre-se vários precedentes para que a gente possa aumentar as ferramentas de democracia participativa. Então, se me permitem, e eu vou tentar ser bem menos chato do que eu fui com a minha esposa, eu vou citar só na esfera constitucional e federal algumas dessas previsões da participação popular. Então, nós temos, no capítulo de princípios fundamentais da Constituição, nos capítulos dos direitos sociais, nos capítulos de direitos políticos, nas competências do município, onde prevê a importância da participação através da sociedade civil nas leis orgânicas, a importância da sociedade civil no poder legislativo, política agrícola, participação da Seguridade Social, Sistema Único de Saúde, assistência social, educação, Sistema Nacional de Cultura, família, criança e adolescente. Isso só na Constituição. Depois, na legislação federal, nós temos a participação da sociedade civil na lei de licitações quando os valores forem superiores a 100 vezes o artigo 23, ou seja, licitações de grande monta. E aí é na hora que a gente tem que acender uma lanterninha para falar, opa, chegamos na lei de licitações. Vamos começar entrando no crime organizado. É onde eu quero chegar no final. Então, Conselho Nacional de Meio Ambiente, Proteção e Recuperação da Saúde, o ECA, que tem um dos conselhos mais emblemáticos, que é o Conselho Tutelar, né? Lei da Organização Social, concessão e permissão de serviços públicos, processo administrativo no âmbito federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, Estatuto da Cidade, Estatuto das Metrópoles, Plano Plurianual da União, que mexe com orçamento. Enfim, eu sei que essa parte é um pouco chata, mas eu devia mostrar para vocês, pelo menos no que se refere aos dispositivos constitucionais nas leis federais, qual foi a importância da Constituição de 88, inaugurando, e muitas vezes até colocando como obrigatória, a participação da sociedade civil. Isso é incrível, é democracia participativa. Se nós formos falar de direitos humanos, há alguns juristas que falam que os direitos humanos de primeira dimensão, a participação do poder está elencado. E o Paulo Bonavides vem falando que na quarta geração também a democracia participativa. Ou seja, é óbvio, a evolução do humano pede maior participação. Não tem nada de errado nisso, pelo contrário. É só nós pegarmos o ranking de países com melhor IDH, nós vamos ver o grau de participação popular na gestão pública. Enfim, da mesma forma que o ser humano tem essa capacidade incrível para criar dispositivos legais, como nós vimos agora, é incrível a sua capacidade para desvirtuar, para promover desculpa o termo, uma certa promiscuidade de uma coisa que era para ser sacra. Vejam bem, voltando aí em Roma, o tribuno da plebe, quem era eleito para representar o povo, ele tinha uma roupagem sacra, ele era inviolável. Tamanha importância disso. Então, nós temos hoje nos conselhos, influenciando diretamente nos orçamentos,
nas licitações e também na questão de legitimar atos do próprio Poder Executivo. Então, às vezes, um governante quer fazer uma obra e ele está ali naquela linha tênue do poder discricionário, da legalidade, e nada que um parecer favorável do Conselho ajude o seu procurador a argumentar no Ministério Público ou no Judiciário. Não, mas isso é o que o povo quer, se reuniu democraticamente. Eu mesmo atendi um caso agora, que aprovaram uma portaria completamente ilegal, baseando no Conselho, na decisão do Conselho. Mas um Conselho completamente contaminado, encomendado. Então, nós temos aqui a questão da legitimação de ato público, inclusive na criação de alguns dispositivos que recebem influência direta destes conselhos de gestão pública, inclusive no que concerne aos contratos administrativos. Onde entra esse assunto com o crime organizado? Fazendo esse breve histórico do que são os conselhos de gestão. Bom, enfim, muitos grupos que aí não são bem intencionados formam verdadeiras entidades da sociedade civil para trabalhar como se fosse numa matilha, uma alcateia, um bando. De forma que determinado conselho possui várias ONGs, ocupando várias cadeiras, mas que são ONGs completamente encomendadas, ora para privilegiar o próprio poder, que já conta com 50% das cadeiras, vem do poder público. Então, se ele consegue influenciar os 25% que seja das outras cadeiras, ele já prova o que ele quiser com legitimidade popular. Ora, para fazer uma oposição burra. Isso funciona como verdadeira extorsão. Estou acompanhando um caso agora que o conselho falou assim, ó, não vou aprovar tal coisa se você não nomear uma pessoa do nosso grupo que lidera 10 instituições, uma certa secretaria municipal. Ou, ora, eu não vou aprovar, ou a gente vai fazer um piquete contra determinada política pública se a prefeitura não contratar a consultoria que nos patrocina, que patrocina a nossa ONG, como consultora dentro daquela dispensa de inegibilidade de licitação. Ou seja, é uma verdadeira extorsão o que acontece. É uma verdadeira extorsão. Ora pelo poder, para legitimar o poder, ora como uma oposição burra. Porque às vezes o governante se elegeu, mas ele não conseguiu coordenar os grupos da sociedade civil. E é terrível, porque olha só, nós temos aí dispositivos constitucionais, dispositivos da lei federal, fora os dispositivos estaduais e municipais que, nessas esferas menores, ainda são bem ruins, mas tem toda uma legitimidade constitucional que, enfim, seria suficiente. Mas nós temos essas entidades se organizando, e aí, essas entidades, que eu chamo de entidades de gaveta, cria-se ONG para tudo, uma ONG ambiental, então eu ocupo uma cadeira, imagina um conselho do ambiente vai precisar, fora as cadeiras do poder público, o representante do setor comercial, o representante do setor industrial, o representante do setor ambiental, o representante do setor dos direitos dos animais. Ora, você cria ONG para tudo, distribui a tua quadrilha lá, e ocupa todas as cadeiras e vai votando e vai manipulando toda a democracia participativa. Veja bem, a minha experiência mostra que se existe uma instituição mais crível dentro de todas do terceiro setor, são, via de regras, associações de bairro. Porque a associação de bairro é o tiozinho da quitanda, é a senhora aposentada, é o policial aposentado, é o dono da padaria. Normalmente essas pessoas não têm nenhuma contaminação partidária. Tem gente tanto de esquerda quanto de direita. Na verdade, o que ele está preocupado? Ele está preocupado com o bairro. E ele, como associação do bairro, ele só tem que se preocupar com o bairro. O interesse dele é legítimo. Enfim, ele chega, de repente, no conselho, com uma proposta completamente
parcial para o seu interesse, mas é um interesse comum daquela camada que ele representa. O que acontece? As associações de bairro, via de regra, elas são desorganizadas. Então, vejam os senhores que nosso maior problema na advocacia dessas instituições não são os temas constitucionais. Eu advogo por uma associação de comunidade tradicional caiçara, onde basicamente a nossa lei, fora a Constituição, uma convenção da OIT, bonito de trabalhar com uma convenção da OIT, controle de convencionalidade, mas o problema que eu mais resolvo é regularizar a situação da associação. A gente emperra no Código Civil, no registral, porque a ata não foi passada direito, porque não recolheu a DARF da Receita Federal, enfim, essas entidades de gaveta, patrocinadas por grandes corporações, eles têm tudo redondinho. Tem advogado, tem contador. Na hora de concorrer num processo eleitoral, para ocupar as cadeiras nos conselhos, eles levam todas. Eles ganham por WO. Porque, na verdade, as outras instituições que são realmente legitimadas, elas não cumprem esses formalismos. Eu até estive agora em Paraty, numa palestra, num fórum sobre esse tema, e falei assim, ora, se essas ONGs estão realmente interessadas a cuidar dos quilombolas, ou dos caiçaras, ou outras comunidades tradicionais, por que eles não patrocinam o advogado ou o contador para que esses mesmos se representem? O caiçara não é uma onça que precisa ser representada por outro ser humano, ele próprio se representa. Ele só precisa dispor de recursos para ter um contador e um advogado que o assessore. Mas não, algumas ONGs com bichinhos, com animais bonitinhos pintados nas suas viaturas, acabam sempre ocupando a cadeira dessas comunidades tradicionais. Então, agora entrando mais na parte legal, nós temos ali, na lei de organização criminosa, considera-se organização criminosa, associação de 4 ou mais pessoas. Óbvio, se nós temos um conselho com 4 pessoas mancomunadas, para mim fica muito claro que existe uma organização criminosa. Agora, nós temos que pensar o seguinte, são 4 pessoas que representam 4 grupos. Se as pessoas do grupo sabem disso, você tem um super concurso de agente. Nós temos também a questão, aí continuando na lei, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. É o que acontece tipicamente. Combina voto, combina extorsão, enfim, e cujas penas máximas não sejam superiores a 4 anos, ou seja, de caráter transacional. Esse é o último dispositivo da lei. Bom, essa é uma parte até curiosa, porque existem vários tipos penais, quando a gente está falando de terceiro setor, nós estamos falando basicamente de crimes contra a administração pública. Existem vários tipos penais que não entram nessa modalidade porque não tem pena superior a 4 anos. Por exemplo, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação e advocacia administrativa. Que a advocacia administrativa, ao meu ver, tirando a corrupção passiva, é a conduta criminal que mais eles vão fazer, interferir no interesse de outro. Na lei de licitação também, olha que curioso, patrocinar direta ou indiretamente interesse privado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Também não entra na lei de organização criminosa. Aí também tem admitir por distribuitário da causa qualquer modificação ou vantagem em contrato administrativo. Pena de 2 a 4 anos. A lei fala que tem que ser superior. Enfim, nós temos um problema aí para tipificar a conduta e enquadrar na lei de organização criminosa. Então, uma coisa que eu sempre... Uma questão que a gente tem que pensar é o seguinte. O Código Penal fala que, no artigo 327, considera-se funcionário público, para efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Ora, será que esses conselheiros não estariam exercendo transitoriamente ou sem remuneração uma função pública? Aí o Ministério Público e os magistrados têm que pensar seriamente se não é o caso de enquadrar a subsunção aí nesse tipo penal. Porque se nós temos isso e o conselheiro
para ter algum benefício, patrimonial ou não, influi na votação do conselho, você tem aí o tipo de corrupção passiva. E aí o enquadramento é perfeito. Essa seria, ao nosso ver, uma solução do ponto de vista da tipicidade para poder enquadrar na lei de crime de organização criminosa. Verificar, é caso do 327, esses conselheiros são considerados funcionários públicos, eles recebem alguma vantagem para fazer a manipulação? Nós teríamos aí, obviamente tem que analisar cada caso concreto, né? Estamos trabalhando aí numa zona cinzenta, essa advocacia privativa, advocacia administrativa, enfim, se caracteriza ou não o funcionário público, se essa recompensa, essa promessa de recompensa caracteriza ou não a corrupção passiva, vai ter que ser estudado o caso concreto, né? Mas, acredito eu que seria uma grande solução para enquadrar na lei de organização criminosa. Pensando em outros mecanismos, e aí de caráter preventivo, para que isso não aconteça nos conselhos, tem a sugestão que no Código de Processo Eleitoral, ou no decreto que dispõe sobre o processo eleitoral desses conselhos, da participação da sociedade civil, seria importante levar em consideração aqueles critérios que existem na súmula vinculante número 13, que fala nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até 3º grau. Porque eu, particularmente, consegui anular um conselho por marido, mulher e filho e tio, cada um foi para uma entidade, fecharam os votos e beleza. Então, mas não existe nenhuma disposição nesse sentido. Nós teríamos que fazer uma analogia à súmula vinculante número 13. Na verdade, existe uma disposição, qual que é o conselho mais importante do ponto de vista legal? Ou seja, qual foi o conselho, quando nós falamos aí de participação democrática, que o legislador mais preocupou? Foi o conselho tutelar. Tem votação, os conselheiros são remunerados, tem um controle ferrenho tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público. Inclusive o Poder Judiciário aí, ele tem até um poder maior de interferência quando trata do ECA, no que se refere à criança e adolescente, né? Ora, no Conselho Tutelar, nós temos uma disposição no artigo 140, que fala o seguinte: serão impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta enteado. E aí vem no parágrafo único, inclusive, falando que se o promotor e a juíza forem parentes, também não vão poder participar do mesmo conselho. Então nós já temos aí um precedente legal para cuidar da probidade. Não é o suficiente, mas na questão de combinação de votos, já ajuda bastante e já dá um recado, né? Muitos dos senhores, das senhoras devem estar pensando, poxa, mas o direito penal como última ratio, será que nós não estaríamos exagerando, né? Será que a lei de improbidade administrativa não seria suficiente para cuidar desses problemas? Eu entendo que a maioria das pessoas pensa isso, eu particularmente pensava nesse sentido. Não funciona. Não funciona. Hoje a questão da falta de moralidade pública no Brasil não está sendo resolvida pela lei de improbidade administrativa, está sendo resolvida na esfera penal. O caso da Lava Jato. É incrível. Eu já participei de um caso em que nós representamos no Ministério Público e essas ONGs não conseguiram concretizar exaurir o crime. O que aconteceu? Eles se articularam, fraudaram a licitação junto com o poder público e quando chegou na hora de assinar, de receber o cheque, mudou o último funcionário, infartou o funcionário que estava articulando com eles na última esfera, chegou um funcionário novo e o funcionário novo falou, opa, esse processo licitatório está esquisito. E aí eles desistiram. Então nós desistimos. Ora, é óbvio que o crime já estava consumado, só não teve exaurimento. Então, na lei de improbidade administrativa,
não teve o desvio do erário público. Vai cair na modalidade do artigo 11 da Lei da Lei de Improbidade Administrativa, que fala em relação à moralidade administrativa. Então, nas promotorias de cidadania, ou os promotores que acumulam essa função nas comarcas pequenas, com tanta coisa acontecendo, consumado, obviamente que a gente não entra no rol de preferência. Foi arquivado. Ah, não se consumou. Agora, se isso fosse levado para a esfera penal, o crime já estava consumado, porque é um crime formal. Já articulou com o funcionário público. Era no dia de pegar o cheque que deu um rolo. E eles desistiram. Desistiram porque senão, desculpa o termo, iam rodar. A casa ia cair. É triste ver isso. Eu não acredito mais na lei de improbidade administrativa nesse sentido, porque parece que aí entra numa ação controlada. Parece que tem que esperar o cara pegar o dinheiro para poder dar a administração, a questão ser resolvida na esfera civil. O que é uma pena, porque a lei de improbidade administrativa poderia ser o suficiente para resolver esse tipo de coisa, afastando essas pessoas, e aí afastando do poder público, afastando o funcionário, fazendo com que indenizasse. Enfim, eu já vou concluir. E antes de concluir, eu acho que eu levei muito a sério esse negócio dos 20 minutos, eu acho que deu em cima. Para trazer a reflexão de todos vocês, o seguinte: obviamente que num congresso desse, nós estamos tratando de crimes de grande monta. Eu me sinto até um patinho feio falando aqui de terceiro setor. Mas, estamos falando aí de crime organizado, ora aqueles crimes hediondos, equiparados, ou os crimes aí de administração pública, escala Lava Jato, que só no Brasil a gente consegue ter esses números, né? Continentais, né? Mas, a grande questão é o seguinte: pensem comigo, as novas lideranças, as lideranças comunitárias, elas vão, mais hora ou menos hora, desembocar nos conselhos de democracia participativa. E não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário. Que ótimo, que seja a escola dos nossos futuros governantes. Porque eles começam na associação do bairro, quantos políticos não começaram no centro acadêmico, enfim, é a gênese da participação popular. Se a pessoa de bem chega num clima promíscuo desse, a pessoa de bem se afasta. Ou seja, nós perdemos um representante que poderia estar fazendo a gestão pública com probidade. Se a pessoa tem uma propensão a fazer coisa errada, ela encontrou campo fértil. Então é quase uma teoria das janelas quebradas na gestão pública. Se nós não inibirmos que nos conselhos de administração esses conchavos, esses conluios não sejam punidos, ora, não adianta a gente ficar só pegando lá na República de Curitiba, porque a gente está produzindo. Eu sou de Ilhabela, né? Então lá a gente tem um problema sério, como vocês sabem, de borrachudo e de pernilongo, né? Então, a minha sugestão é que a gente acabe com o foco do pernilongo. Não adianta eu ficar com aquela raquete matando o pernilongo um por um, se o foco continua produzindo. Então, eu acredito que esses conselhos são extremamente importantes para o país, para o processo democrático. É uma luta muito antiga da história dos nossos antepassados. Nós chegamos lá, temos ferramentas legais para poder fazer as políticas públicas. No entanto, esses pequenos desvios, que para mim não são pequenos, na verdade, a gente está falando aqui de corrupção passiva. Pelo amor de Deus, né? Tem que ser inibidos. Eles têm que ser inibidos desde o começo, tá? E aí, voltando à questão, para encerrar, falando sobre o Tribunal da Plebe, parece que o tema é novo, esse tema de conselhos, né? Parece uma novidade. Não, nós temos lei de 432 a.C., que previa a corrupção no Tribunal da Plebe. Nós temos uma lei de 18 a.C., previa punição para o conselheiro, para as pessoas que participavam do Tribunal da Plebe, que eram comprados pelos patrícios. E
Em especial, em relação à temática do nosso Congresso, nós temos uma lei que chama Licina de Sodalices, de 59 a.C., que pune especificadamente a organização para fraude eleitoral no processo tribunal da plebe. É uma organização criminosa. Então, o tema que para nós, de repente, pode parecer novo, levando em consideração que a democracia é uma coisa recente no nosso país, é um tema muito antigo. Então eu clamo a todos os operadores do direito aqui presentes que fiquem atentos a esse problema, a essa nova modalidade de crime organizado, para que nós não cometamos os mesmos erros que já foram cometidos no passado. A gente não precisa repetir a história de forma negativa. Nós já temos um precedente e não vamos perder o que foi conquistado em relação ao processo democrático. É só isso. Muito obrigado. There's a need for more, and surely